Diz assim a palavra de Deus, Êxodo capítulo de número 3, a partir do verso 1 diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desce para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar dos cananeus, dos heteus e dos amorreus, e do perizeu, e do aveu, e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo dos filhos de Israel, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Só até aqui, até o versículo 12. Terezinha, seja bem-vindo. Edivaldo também, seja bem-vindo. Bom, esse texto, ele é um texto onde Deus tem um encontro com Moisés, um encontro pessoal, onde eu pego esse versículo. Águida, seja bem-vindo, Águida. A Juliana também, a Ariela, seja bem-vindo, Ariela. Deus abençoe. Eu pego esse versículo de número 11, onde Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Moisés responde para Deus: Quem sou eu? Aí eu dou um título para essa mensagem. Quem é você? Quem é você no reino de Deus? Quem é você no reino de Deus? Você sabe quem você é no reino de Deus? É isso que nós vamos ver nessa noite, nessa breve transmissão. Na realidade, irmãos, a maioria de nós não sabemos da nossa história. Você sabe da sua história, do seu nascimento? As circunstâncias da gravidez da sua mãe?
Você sabe o que seus pais passaram, a sua mãe passou nesse percurso antes gravidez, durante a gravidez? Seja bem-vindo, Carlos Augusto. Então, o que acontece? Nós não sabemos o que os nossos pais passaram, o que aconteceu. Eu, por exemplo, eu vim saber depois de adulto, já depois de grande, que quando eu nasci, o meu pai estava desempregado. Elisângela, seja bem-vinda, Elisângela. Então, vocês imaginem, você nascer numa família onde teu pai está desempregado, a tua mãe também não trabalha, enfim, perdeu o emprego recente, com dificuldade de arranjar emprego. Então, acaba que a gente passa necessidade, os pais, os filhos, e a gente nem sabe, porque a gente é criança, é pequeno. E todos nós sabemos que o processo do nascimento envolve uma batalha pelo início da vida, porque a ciência mostra que são milhões de espermatozoides, milhões, que vai seguindo o seu fluxo para poder penetrar naquele óvulo e começar a fecundar, a fecundação. Então são milhões, a ciência diz isso. E a gente vê nos vídeos, nas pesquisas, eles navegando, aqueles espermatozoides navegando, e tem uns que são mais rápidos, tem outros que são mais devagar, e eles batem na parede e não conseguem penetrar. Alguns chegam rápido até, são velozes, mas bate lá e não consegue. Alguns morrem. Nem sempre aquele que chega primeiro, bateu lá, ele entrou, fecundou, não. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite é que foi você que rompeu, foi você que conseguiu chegar lá. Débora, paz, Débora, seja bem-vindo. Demorou, hein, Débora? Demorou, mas você chegou lá e bateu e entrou. Foi você que conseguiu entrar, fecundar entre milhões de espermatozoides. Os outros morreram, seguiram o curso natural. E você chegou, você entrou e começou a gerar uma vida no ventre da sua mãe. Aí eu pergunto, para quê? Qual o propósito da sua existência? Qual o propósito da minha existência? Você nasceu, eu nasci, nós nascemos, nós crescemos, passamos pelas fases da vida, desenvolvemos, e hoje nós estamos aqui, nessa transmissão, nesse contato. Você está nos assistindo. E para qual propósito foi que você nasceu e chegou até agora e está vivo até hoje? Você já pensou nisso? E se pensou, porque é difícil a gente ficar pensando, buscando objetivos, propósitos, ainda mais em razão da vida. Mas se você chegou, o que você tem feito para agradar ao Deus Criador que permitiu, que escolheu você no ventre da tua mãe? E o que você tem feito para agradar também aos teus pais? Porque o que a gente vê aí, as histórias, os acontecimentos, quantos filhos que não honram seus pais,
Quantos filhos que não agradecem pela vida, por mais um dia. Enfim, nós temos que honrar, agradecer aos nossos pais e, acima de tudo, agradecer a Deus e honrar a Deus, porque Ele quis que fosse você que nascesse, que crescesse e que chegasse até esse momento. Então a nossa existência ela tem um porquê. Cada um, Deus tem um propósito. Deus tem propósito para nossas vidas. Cada um tem o seu. E eu te pergunto, qual o propósito que Deus estabeleceu para você? Você já sabe? Você já descobriu? Eu estou lendo esse livro aqui, os irmãos estão vendo? Maturidade Espiritual. Um livro excelente, Maturidade Espiritual. Estou lendo nesse período aí de pandemia, tá certo? Quarentena. E eu quero fazer menção a um pequeno texto que eu li ontem, e eu lembrei, eu digo, isso aqui eu tenho que transmitir para aqueles que estiverem ouvindo. Escute só isso aqui, ó. Você precisa descobrir uma forma de praticar aquilo que foi aprendido na caminhada da fé. Você precisa descobrir uma forma de praticar aquilo que foi aprendido na caminhada da fé. Envolva-se no trabalho. Disponha-se a estar junto dos irmãos. Decida fazer da sua casa um pequeno grupo, uma célula, um GECEL. Decida liderar um pequeno grupo. Decida limpar. Decida cuidar, ensinar, hospedar, aconselhar, administrar, interceder, convidar, abraçar, ofertar, levar, trazer, cozinhar e tudo mais que beneficiar a outras pessoas. E a tudo mais que beneficiará outras pessoas. E aqui ele tem um texto de referência. O texto de Marcos 10, 45 diz: pois o próprio Filho do Homem, no caso Jesus, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Não pode ser diferente conosco. Se Jesus fez do servir a sua missão, nós também deveremos fazer o mesmo. E é verdade. Aqui, ó, maturidade espiritual. Mas o que a gente vê no meio cristão, no meio da igreja nos dias de hoje? Um monte de pessoas que não fazem nada. Um monte de pessoas que... O Robson, seja bem-vindo, Robson. A IMW Bocaiúva também, um abraço, seja bem-vindo. Que prazer você estar nos prestigiando. Então vejam bem, como eu estava falando, um monte de pessoas estão nas igrejas, mas não fazem nada disso, não leva, não traz, não abraça, não sorri, não limpa, não ora, não evangeliza, não louva, não prega. Então, isso é preocupante, meus irmãos. Rita, seja bem-vindo, Rita. Dá um abraço aí no Eli Júnior. Isso é preocupante. Por quê? Porque acaba sobrando para poucos fazer a obra de Deus. Se todos entendessem o porquê do seu nascimento, qual o propósito que que Deus tem para a sua vida. Irmã Sandra, seja bem-vinda. Um abraço. Minha irmã Reginalda, lá em Fortaleza, um abraço, Reginalda. Tá? Deus abençoe vocês aí.
Que bênção, minha irmã está prestigiando. Então nós precisamos pensar nisso. E aí é onde eu quero, a paz, Reginaldo, um abraço, onde eu quero chegar na vida de Moisés. Vamos ver no caso de Moisés, por exemplo. Irmão Paulo, um abraço, irmão Paulo, seja bem-vindo. Então veja que Deus, ele tinha um propósito na vida de Moisés. A gente sabe disso. Deus, ele tinha um propósito na vida de Moisés. A começar pelo nascimento. Vocês sabem que no período em que Moisés... É isso mesmo, irmão Paulo, muita mornidão nas igrejas, a turma não quer fazer nada. Irmão Paulo é meu companheiro ali do nosso pequeno grupo lá, os Valentes de Davi, mas que estamos nesse período de pandemia, irmão Paulo, mas vamos voltar com força total, amém? Mas, como eu estou falando, no caso de Moisés, os irmãos sabem que o nascimento de Moisés já foi um milagre. Veja bem, quando Deus tem propósito na vida de uma pessoa. Os irmãos sabem que Faraó havia baixado um decreto em que Lícia, um abraço, Lícia. Dá um abraço aí no teu pai de Sarmento, amém? Enzo, um abraço, Enzo, que bênção. Presta atenção nessa mensagem, Enzo, meu neto. Meus netos queridos, Enzo, Davi, presta atenção. Então, o nascimento de Moisés, ele já foi um milagre. Porque os irmãos sabem que Faraó havia determinado as parteiras que todo, irmã Fátima, um abraço, irmã Fátima Gardoni lá de Murié, Deus abençoe. Então os irmãos sabem que as parteiras receberam a ordem, quando os filhos da hebreia nascessem, das hebreias, se fosse menino, se fosse homem, macho, deveriam morrer. As parteiras deveriam matá-los na hora do parto. E quando Moisés nasce, a Bíblia diz que aquelas duas parteiras, elas olharam para Moisés e sentiram algo diferente, sentiram a graça de Deus na vida daquele menino e resolveram assumir um risco, correr o risco de própria vida e livraram Moisés, não deixaram que Moisés morresse, não mataram aquela criança, porque elas foram usadas, um instrumento de Deus. Então, o nascimento de Moisés já foi um milagre, porque não era nem para ter nascido. Aliás, correção, era para ter nascido, mas no nascimento deveria ser morto, e não foi. Deus guardou. Bom, continuar vivendo também foi outro milagre, porque Faraó publicou outro decreto mandando que jogasse todo menino de menos de 2 anos de idade no rio. Os meninos menos de 2 anos de idade no rio. E a mãe de Moisés escondeu Moisés por um certo tempo. Não dava mais para esconder, o menino estava crescendo, o menino estava chorando, poderia ser denunciada. E a mãe de Moisés então prepara todo um cestinho, passa betume, forra, prepara tudo. E coloca Moisés naquele cesto. Irmão Oswaldo, seja bem-vindo. E coloca aquele menino, aquela criança no rio. Só que a Bíblia diz que Miriam, a sua irmã, que era um pouco maior, era mais velha do que Moisés, a Bíblia diz que Miriam foi acompanhando o desenrolar, a correnteza do rio, e seu irmão, pastor Leonardo, um abraço, pastor Leonardo, pessoal lá de Valadares, um abraço, seja bem-vindo. E aquele cestinho estava descendo Moisés e Miriam, sua irmã, talvez uma criança um pouco maior, assim, não sei, não vou arriscar, mas era criança ainda, no máximo uma pré-adolescente.
acompanhando o seu irmãozinho ir naquele cesto betumado. Mas Solange, minha prima, seja bem-vindo, Solange Serre, prima da minha esposa. Chega um determinado momento em que, quando o cesto vai passando, aquele cestinho com Moisés, a filha de Faraó está se banhando no rio com aquelas serventes, as amas que acompanhavam as filhas de Faraó, as princesas. Quando aquele cestinho vai descendo, elas, conversando, disseram que deve ser um dos filhos dos hebreus. E Miriam estava próxima. Veja como é que Deus vai trabalhando quando Ele tem plano na vida de alguém, quando Ele tem plano na vida de uma pessoa. Por isso que eu digo, qual o seu propósito de vida? O que você tem para oferecer para Deus? Sóstenes, seja bem-vindo. Então, quando elas estão conversando e aquela criança, Miriam, irmã de Moisés, fala: quer que eu veja se é um dos filhos de Hebreu e traga para... Quando trouxeram o cestinho com Moisés, Miriam, irmã de Moisés, disse assim: você quer que eu pegue, que eu chame uma das hebreias para criar para você? E a filha de Faraó: pode chamar. Então Miriam foi lá e chamou a sua mãe, a mãe de Moisés, para criar. Moisés foi criado então por sua mãe até o desmame, até quando ele teve condições de comer alimentos que não fosse somente o leite materno. Então o que acontece? Moisés já teve o milagre do nascimento, Moisés teve o milagre de continuar vivo, porque não morreu afogado no rio, abandonado no rio, morreu. Foi criado pela sua mãe verdadeira, e quando acabou aquela fase inicial, havia um acordo, um contrato, para que se levasse a criança para o palácio, para que a princesa, a filha de Faraó, criasse aquele menino lá no palácio. Então Moisés foi criado no palácio como um príncipe, criado no palácio como um príncipe. Agora eu pergunto, para quê? Para que Deus fez tudo isso com Moisés? Livrou da morte no nascimento, livrou da morte no rio, foi criado pela mãe, até ter condições de ser criado com outros alimentos que não leite. Depois foi criado no palácio como um príncipe. Por quê? A pergunta é, para quê? Por que isso aconteceu com Moisés? Não dá para a gente perguntar para a gente? Por quê? Para que a nossa vida até agora? Para quê? Qual o propósito? E aí Moisés fica 40 anos ali no palácio, sendo criado. Ali Moisés aprendeu línguas. Moisés era um poliglota. Moisés aprendeu as artes marciais, lutas, táticas de guerra. Moisés participava de reuniões com Faraó, com os outros irmãos, os príncipes, os filhos de Faraó. Moisés começou a entender de muita coisa. Moisés começou a ser preparado. Volto a perguntar, preparado para quê? Até ali então Moisés não tinha noção de nada. Assim é nas nossas vidas, irmãos. O que nós já passamos, o que você já passou, o que eu já passei, cada um tem uma história. Nós não chegamos a esse momento por acaso. Tati, seja bem-vindo, Tati. Nós não chegamos aonde nós estamos hoje por acaso, cada um sabe da sua história. Às vezes as pessoas olham para nós e não sabem o que nós passamos, não sabem o que você passou. É fácil reclamar. É fácil criticar, mas não sabe da sua história. Mas você chegou até aqui, você chegou até esse momento. Sarmento, um abraço, Sarmento. Grande
RV, um dos melhores, joga muita bola ainda. Sarmento, um abraço, Sarmento, seja bem-vindo. Então o que acontece? Se nós chegamos até agora, tem um porquê, tem um propósito. E Moisés ali viveu no palácio com Faraó até 40 anos de idade. E aí chega um momento, irmã Josélia, seja bem-vindo também, irmã Josélia está nos prestigiando, Deus abençoe. Então chega um momento em que a coisa começou a apertar para os hebreus, e os hebreus começaram a ser maltratados. E Moisés era um hebreu. Moisés, vendo o sofrimento dos seus irmãos, um dia Moisés não aguentou. E por Moisés não aguentar ver o seu irmão sendo maltratado, Moisés ele se levanta contra aquele egípcio, e a Bíblia diz que Moisés acabou naquela luta corporal matando aquele egípcio. Moisés até tentou encobrir isso, mas no dia seguinte foi descoberto, porque um outro egípcio disse: você quer fazer comigo o que você fez com fulano, com outro egípcio? Você vai me matar também? E Moisés então, com receio, a Bíblia diz que Moisés fugiu. Fugiu. É isso mesmo, Simone. É verdade, muitos criticam, mas não sabem o que nós passamos, não sabem o que já aconteceu conosco para a gente chegar até aqui, esse momento. Não sabe da sua história. Mas eu quero falar uma coisa para você nessa noite, você que está assistindo. Deus viu cada momento da sua luta, as suas dores, as suas dificuldades, as suas necessidades, as ansiedades, os medos, os temores. Tudo isso é registrado. Tudo isso está no controle de Deus. E nada escapa aos olhos de Deus. E aí o que acontece? Moisés foge. Moisés fugiu porque ficou com medo de morrer, porque aquilo que ele tinha feito com o egípcio foi descoberto. E a Bíblia diz que Moisés vai para o deserto. E o deserto, como dizem alguns, é lugar de aprendizado, é lugar de tratamento, é lugar de encontro com Deus. É você e Deus. E a Bíblia diz que ele foi para lá, ele chegou a casar, teve um sogro naturalmente, e aí chega um momento em que ele vai apacentar o rebanho do seu sogro, e ele vai para trás do deserto, e ele deixa o rebanho ali num canto, pastando, e ele vai até o monte de Deus chamado Horebe. E aí começa um mistério na vida de Moisés. O texto diz: apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Bom, é um momento em que Deus tem um encontro com Moisés, Moisés tem um encontro com Deus. Moisés não esperava por isso. Pastor Nélio, um abraço, Pastor Nélio, que honra. Deus abençoe, seja bem-vindo, Pastor Nélio. Glória a Deus. Fico feliz pela sua presença. Então o que acontece? Moisés não esperava.
por aquele momento, aquele encontro inusitado para ele, mas já programado por Deus em ter um momento com seu servo. Por quê? Porque Deus queria revelar para Moisés tudo aquilo que Deus havia planejado para ele, preparado para ele, e que ele ainda não sabia. Sabe o que Deus tinha para Moisés, meus irmãos? Deus, há 40 anos atrás, com mais 40 de deserto, 80, há mais de 80 anos atrás, Deus já planejava retirar o seu povo do Egito. E era Moisés que Deus iria usar. Só que Moisés não sabia disso. Você também não sabe, eu também não sei. Os desígnios de Deus, os propósitos de Deus para nossas vidas. E foi ali, naquele momento, no meio daquele monte, no Monte Horebe, que Deus fala para Moisés: olha, primeira coisa, tira os sapatos dos teus pés, porque aqui o lugar é santo. Ou seja, Deus fala para Moisés que o negócio é sério. Deus fala para Moisés que agora é um relacionamento direto dele com Deus. É uma conversa pessoal. É um particular que Deus tem com Moisés e separou aquele lugar, o Monte Horebe. Tira as sandálias dos teus pés, porque aqui o lugar que tu está é santo. Aí Deus então fala para Moisés qual o seu intento. Primeiro Deus diz: eu sou o Deus de teu pai. Ele se apresenta. E aqui cabe um particular, quando diz assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo. Irmãos, quando o anjo aparecia, era para algo importantíssimo, não era para bobeira, não era para qualquer coisinha, a coisa era séria. Quando o anjo aparecia, era algo importante que tinha que ser resolvido. E aqui o anjo do Senhor, o próprio Deus, é o próprio Jesus Cristo, no nível espiritual. Jesus ainda não tinha se revelado, não tinha nascido no ventre de Maria. Então ele fala com Moisés: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Quando Deus se apresenta, Moisés então teme olhar para Deus. Ele não quis olhar para Deus. Quem olha para Deus cara a cara não resiste. Moisés escondeu o rosto para não olhar para Deus. Moisés temeu a Deus naquele momento. E aí Deus continua falando com ele: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Olha só que coisa linda. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. Olha só, tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Será que Deus não vê a minha aflição? Será que Deus não vê a sua aflição? Será que Deus não vê a nossa aflição? Será que Deus não está atento? Será que Deus não está ouvindo o teu clamor, o meu clamor, o clamor da igreja? Será que o Deus que nós servimos não tem percebido essas coisas? E o texto diz: por causa dos seus exatores, porque conhecia suas dores. Eu fui procurar ver o que é exatores. Exatores significa, ele tem um significado jurídico de cobrador de impostos ou recebedor de rendas públicas. Então, exatores significa cobradores de impostos ou recebedor de rendas públicas. Então, o que Deus disse para Moisés? Deus disse para Moisés o seguinte: tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia suas dores. Então o povo estava clamando, o povo não estava aguentando mais, porque esses cobradores de impostos estavam sendo cruéis,
estavam cobrando duramente. Olha, quando Moisés estava lá 40 anos atrás, a situação já estava difícil para o povo hebreu, porque eles estavam sendo obrigados a trabalhar e buscar a palha, trabalhar dobrado, produzir mais tijolos dobrado do que antes, porque Faraó determinou, colocando serviço pesado sobre eles, eles sendo açoitados, e agora estavam sendo cobrados impostos dele. Os exatores, aqui Deus está dizendo, tem ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia suas dores. Olha que situação, e Deus não vê a nossa situação, irmãos? Claro que Deus vê. Como eu falei no início, foi você que, dentre aqueles milhões de espermatozoides que penetrou ali naquela situação toda e gerou e fecundou. Foi você que nasceu, foi você que cresceu, foi você que chegou ao ponto que está hoje, você e eu. E para quê? Aí aqui foi o encontro que Deus teve com Moisés para falar tudo aquilo que Deus havia feito na vida dele. Olha que coisa. Será que Deus tem feito coisas na sua vida relevantes? Será que Deus tem feito coisas extraordinárias na sua vida? Será que Deus já te deu N livramentos? Será? Porque quantos morrem jovens, quantos são ceifados, quantos ainda criança, e você está agora, chegou até agora. Quantas coisas boas Deus já fez na sua vida, quantos livramentos Deus te deu, quantas alegrias, passou por lutas, passou por decepções, por momentos de dores, tristeza, mas você está aí, eu estou aqui, nós estamos até esse momento aqui, por quê? Porque Deus nos guardou. E aí, Deus fala para Moisés, portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra, uma terra boa e larga, uma terra que emana leite e mel, ao lugar dos cananeus, dos heteus, do amorreu, do perizeu, dos heveus e dos jebuseus. Aí o versículo 9 diz assim, e agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Eles estavam sendo oprimidos demais. O inimigo estava dando muita pressão em cima deles. E os irmãos sabem que viver debaixo de pressão não é bom. Viver debaixo de suspense, de preocupação, de temor, de maus tratos. E Deus falou para Moisés que tinha visto a opressão com que os egípcios oprimem. Aí chega onde nós queremos o ponto principal. Vem agora, pois, e te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Aí é aqui que eu falo. Deus investiu tanto em Moisés, porque Deus queria que Moisés tirasse o seu povo do Egito. 80 anos depois, irmãos, 40 Moisés ficou no Egito, no palácio. 40 Moisés ficou no deserto, sendo preparado até ter esse encontro com Deus. E Deus diz, vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Aí Moisés responde no 11. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu fico até chateado quando eu, como pastor, percebo, e eu percebo que uma determinada pessoa, ela tem aptidões, ela tem dons, ela tem direção para resolver determinada situação, ou
assumir um cargo. Então, quando a gente chama uma pessoa para um cargo, a gente está chamando porque Deus já colocou isso no nosso coração, Deus vem trabalhando e a gente sente a direção de Deus para aquela pessoa, para aquele cargo ou para resolver aquela situação. E eu fico aborrecido, eu fico chateado, quando eu sei que a pessoa tem condições e a pessoa diz assim: quem sou eu, pastor? Sabe? Fica ironizando. Você teve todo um tempo de Deus te direcionando, te dando condições, te mostrando. Você orou, você está direcionado. Quando você faz o convite, a pessoa diz assim: quem sou eu? Quem sou eu? Olha, é claro, e eu entendo, tem algumas pessoas que dizem que Moisés ironizou de Deus, que Moisés fez desfeita, que Moisés tirou onda, que Moisés fez pouco caso. Eu não acredito nessa vertente ou nessa possibilidade, eu não acredito, tá certo? Então o que acontece? Eu acredito mais que quando Moisés disse assim: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Eu acredito mais que Moisés respondeu para Deus porque Moisés tinha medo. Essa é a direção mais correta. Moisés sabia do potencial de Faraó. Moisés conhecia o seu exército. Moisés conhecia o poder bélico que Faraó tinha, que o Egito tinha. Afinal de contas, ele passou 40 anos lá no palácio. 40 não, vamos botar os 37, porque depois que a mãe entregou ele lá para a filha de Faraó, deve ter sido com os 3, 4 anos. Pelo menos uns 35 anos, 36. Moisés foi criado desde pequenininho. Moisés sentava nas mesas de reuniões. Moisés via Faraó furioso. Moisés via seus irmãos, os filhos de Faraó, furiosos, autoritários. Moisés viu tudo aquilo. Aí Moisés disse: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Deus poderia dizer assim para ele: olha só, preste atenção. Deus poderia dizer: você, Moisés, você é o cara que não tinha nem que ter nascido. Aliás, ia nascer e ia morrer, mas eu não permiti. Você era o cara que depois que foi jogado no rio era para morrer, mas eu preparei tudo e a filha de Faraó foi tomar banho naquela hora, tá certo? Para poder cuidar de você, você ser criado no palácio. Por que você foi criado no palácio, Moisés? Para você aprender tudo lá dentro, estratégia de guerra, tudo. Depois você veio para o deserto, e aqui no deserto você trabalhando no rebanho, você pegou mais maturidade e agora eu quero que você vá tirar a coisa. Eu investi em você. A realidade é essa. A realidade é que Deus investiu em Moisés, porque Deus queria tirar o seu povo do Egito, e não era qualquer um. Veja que aquele texto dos talentos, a Bíblia diz que aquele homem, aquele fazendeiro, aquele empresário, proprietário, deu 5 talentos para um, deu 2 talentos para outro e 1 para outro, conforme a sua capacidade, conforme a capacidade de cada um. Agora eu pergunto, para tirar o povo de Deus, o povo hebreu, o povo de Israel do Egito, poderia ser qualquer um? Claro que não. Houve um investimento, houve uma preparação, um planejamento. Deus é estratégico, Deus é planejador, Deus tem objetivos. E ele trabalhou todo esse tempo na vida de Moisés, investiu na vida de Moisés, e Moisés dizer: quem sou eu? Mesmo Moisés estando com medo, mas Deus diz, sabe, eu poderia dizer assim: tá bom, Moisés, então você não quer, eu vou levantar outro. Não. Nesse caso não, porque Moisés era o cara preparado
para tirar o povo de Israel do Egito. E aí, Moisés, quando fala para Deus, quem sou eu? Aí no versículo 12, Deus diz assim: e disse Deus, certamente eu serei contigo. Pronto. Certamente eu serei contigo. Presta atenção, será que Deus não fez investimento na sua vida? Será que Deus não cuidou de mínimos detalhes da sua vida? Mínimos detalhes. Quem sabe aqui dentre os que estão assistindo, ou aqueles que ainda assistirão esse vídeo, tiveram uma enfermidade terrível, enfermidade maligna, mas Deus guardou, conseguiu superar, deu a volta por cima, um milagre, porque era para morrer, mas Deus não deixou morrer. Isso é investimento, irmãos. É Deus guardando, é Deus investindo, porque um dia Ele vai precisar de você. E isso mesmo, Brizola, quando Ele escolhe, ele capacita. Então Ele escolheu Moisés lá no ventre da mãe de Moisés. Ele escolheu Moisés para uma grande obra, mas era Moisés, não era o Adriano, não era o Brizola, não era o Márcio, não era a Sandra. Para aquela obra era Moisés. Fato, ponto final. Aí Moisés diz: quem sou eu? É claro que ele tinha medo, mas Deus diz para ele, resumindo implicitamente: você é o cara que eu escolhi e investi desde o ventre da tua mãe. Assim nas nossas vidas. Se nós chegamos até hoje, Deus tem um propósito para nós. Aí eu pergunto, o que está faltando? Eu li aqui, os irmãos viram, abraça, está aqui, ó, certo? Aqui, dispõe-se a estar junto dos irmãos, decida fazer da sua casa um pequeno grupo, decida liderar um pequeno grupo, decida limpar, decida cuidar, decida ensinar, hospedar, aconselhar, administrar, interceder, convidar, abraçar, ofertar, levar, trazer, cozinhar e tudo mais que beneficiará outras pessoas, louvar, pregar. E o que você está fazendo? Para que você nasceu? Qual o propósito? O que você está fazendo na obra de Deus? Porque eu tenho visto um monte de gente na igreja que não fazem nada. E tem tanta coisa para ser feito para Deus. E as pessoas não descobriram ainda o porquê que estão na presença de Deus. Alguns até eu fico pensando que não sabem nem o que é a experiência da cruz. Parece que não se converteram. Parece que não nasceram de novo. Porque quem nasce de novo tem mudança. Quem nasce de novo quer promover nascimento na vida das outras pessoas. Quem nasce de novo se prontifica, se coloca à disposição. Eis-me aqui, envia-me a mim. Quando Deus fala para Isaías, quem enviarei? Isaías mesmo com os lábios impuros, mas ele se coloca à disposição. E muitas pessoas estão, de qualquer maneira, na igreja, não dando valor nenhum ao momento em que está vivendo. Chegou até essa data, até essa idade, até o dia de hoje, para quê? Será que foi em vão? Será que foi debalde? Para quê? E o texto lá que eu falei, e aquele fazendeiro, aquele empresário, aquele foi viajar e deixou 5 talentos com um, 2 com outro e 1 com outro, conforme as suas condições, conforme as suas capacidades. Não é possível que você não tenha capacidade nenhuma para ser utilizada. É difícil entender isso, é difícil, irmãos.
mesmo a tarefa da mais difícil, mesmo uma missão praticamente impossível, porque era uma missão praticamente aos olhos humanos impossível, só Deus mesmo. Porque segundo estudiosos, só homens maiores de 20 anos eram 1.600.000 pessoas, fora as mulheres, fora as crianças. Conduzir essa turma toda por 40 anos no deserto, não é para qualquer um, não é para quem recebeu um talento só, não é? Esse enterrar, antes de iniciar já ia abandonar, para mim isso não dá, chega, não aguento, não é para mim. Nem o que recebeu 2 talentos também, não ia aguentar, não ia suportar. Isso é conforme a capacidade. Moisés, ele foi preparado, Moisés foi projetado justamente para isso. Moisés foi planejado, projetado, separado para tirar o povo de Deus do Egito. Só que ele não sabia. Até chegar o momento em que Deus o encontra, um encontro pessoal, tete a tete. Moisés agora com 80 anos vai saber finalmente qual o propósito da sua vida. Moisés tinha como propósito principal fazer o êxodo, a retirada do povo de Israel do Egito. E aí ele fica com medo, mas Deus lhe assegura e lhe tranquiliza e diz: certamente eu serei contigo, Moisés. Olha que bênção. Irmãos, quando Deus é por nós, quem será contra nós? Não é isso? Vocês estão pensando que Moisés passou o Mar Vermelho lá com todo o povo e o exército de Faraó foi afogado, morreram lá na praia, porque Moisés era bonzinho, porque era Moisés? Não. Isso até ajuda. Ser obediente, ter sido preparado para isso. Mas é em cima disso aqui, ó, porque certamente eu serei contigo. Olha, se Deus diz, tira o meu povo do Egito, e aí eles vão, o Faraó começa a perseguir, aí chegar ali no Mar Vermelho, Deus saía fora e morria todo o povo de Deus, todos os hebreus que Deus havia mandado Moisés tirar. Você acha que Deus ia fazer isso? Não, mas Deus disse, certamente eu serei contigo. Então Moisés, se você tirou, vai, o mar fechou, eu vou abrir o mar na tua frente. Por quê? Porque eu sou contigo. É assim que Deus faz nas nossas vidas. Agora, o que você está fazendo para Deus? Quem é você? Quem é você no reino de Deus? Olha, eu quero que você desperte para a vida. Se nós formos olhar nos olhos naturais, se nós formos olhar para o dia a dia, para o século 21, para a sociedade, a concorrência, as condições, as finanças, como que vai se preparar para vencer? É uma concorrência muito grande, a população é muita gente, as vagas são poucas, você tem que se preparar, você tem que se dedicar, você tem que buscar vencer. Aí você fica na igreja de qualquer maneira, você não quer nada, não faz nada, não se dedica. Como que Deus vai dizer para você que certamente eu serei contigo? Como? Como que Deus vai dizer para mim se eu não me dedicar, se eu não me esforçar? Olha, Adriano, certamente eu serei contigo, vai porque eu vou te dar vitória. É isso mesmo, Reginaldo. Moisés foi escolhido e capacitado para tirar o seu povo. Deus investiu em Moisés, não era qualquer um, era Moisés. Só que nos dias de hoje, Deus ele fez muito investimento nas nossas vidas. E a gente está fazendo o quê? Foi para quê? Precisamos pensar nisso. Eu estou me referindo àqueles que não fazem nada, absolutamente nada. Entra na igreja, sai e vai embora. Na igreja, sai, não participa de nada. Não levam outros à presença de Cristo, não levam outros à salvação, à libertação. Não se importa com o próximo. Não dá testemunho. Para que você chegou até agora? Como que Deus vai dizer para você
certamente eu serei contigo. Não vai. Não vai, porque um dos atributos de Deus é justiça. E se Deus fizer isso com quem não quer nada, Deus está sendo injusto. E Deus não é injusto. É isso mesmo, irmã Sandra. Vivemos dia que as pessoas rejeitam cargos nas igrejas. Tempos passados tinham anseios para limpar o templo, buscavam, colocavam-se na brecha. É triste hoje, é verdade. Agora, falar mal dos outros, criticar o pastor, tentar derrubar o pastor, tentar derrubar o seu líder, não ajudar o seu líder, isso está cheio, está assim, ó. Tem demais. Agora, nasceu para isso? Cresceu para isso? Chegou até agora para isso? Se coloca mais do lado de Satanás do que do lado de Deus? E aí não tem saída. Moisés vai. Moisés tira o povo do Egito. Moisés caminha 40 anos no deserto com aquele povo. Olha que não era para qualquer um, irmãos. Deus, ele tem coisas grandes para a sua vida. Deus, ele quer te usar. Deus quer te ver colocar na brecha. Eis-me aqui. Quem é você no reino de Deus? Quem é você? O que você está fazendo para Deus? Moisés ficou com medo. Quem sou eu? Quem sou eu, Deus? Para que vá lá no Egito e tire o povo, os hebreus lá de Faraó. Quem sou eu? Né? Aí é aquilo que eu falo. Deus investiu tanto em Moisés. E Moisés não sabia para quê. Deus, ele investiu em você. Deus espera contar com você. E ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Faça alguma coisa para Deus. Você vai se sentir bem. Porque aquilo que a gente faz para Deus, tudo é anotado. Não que a gente faça por interesse. Vocês viram? A mensagem passada, nós fechamos com Mardoqueu. Vocês viram? Mardoqueu havia livrado o rei Assuero de morte. Estava no esquecimento de alguns, mas Deus trouxe à tona, Deus trouxe à memória. E Deus honrou Mardoqueu. Agora, as pessoas não estão fazendo nada, as pessoas não têm mais interesse. A palavra que a gente mais escuta é: eu estou desanimado, pastor. Não dá para Deus dizer para uma pessoa dessa: olha, fulano, certamente eu serei contigo. Não dá. Tem que ter bom ânimo, tem que ter força de vontade, tem que ter determinação. Quem é você no reino de Deus? Você já parou para pensar isso? O que você está fazendo? Para que você chegou até agora? Até essa idade que você tem. Poderia ter sido ceifado antes, mas Deus não deixou. Se você chegou até esse momento, se nós chegamos até esse momento, é porque Deus espera contar com você. Deus espera contar com você. E o que a gente vê, infelizmente, é um número mínimo na igreja que estão fazendo a obra de Deus, e a maioria entra e sai, não fazem nada, ainda falam por trás mal da liderança, querendo prejudicar os líderes, querendo prejudicar o pastor. Foi para isso que você foi chamado? Foi para isso que Deus te guardou até agora? Pensa bem. Quem é você no reino de Deus? Eu queria orar agora por você, para que essa palavra possa trabalhar no seu íntimo, no seu ser, que o Espírito Santo de Deus ele possa falar mais ao teu coração. Quando você for deitar, se você puder
ouvir de novo, bota um fone de ouvido, fica ouvindo para você meditar. Compartilha essa palavra para outras pessoas, porque de repente tem alguém que precisa ouvir isso. Tem alguém que está parado, não está fazendo nada e está achando que vai se dar bem. Precisa ser despertado. Essas pessoas têm que sair desses dormentes, estão dormindo. Desperta, ou tu que dorme. Muita gente de qualquer maneira. Quem é você no reino de Deus? Para que você chegou até agora? Tem um propósito. E Deus investiu em você. Você sabe disso. Você sabe que já passou. Os outros não sabem, mas você já sabe que passou. Como eu falei aqui, eu quando nasci, eu soube depois, meu pai estava desempregado. Passamos necessidade, passamos fome. Mas cheguei até aqui agora. Se eu cheguei até aqui agora, porque Deus tem um propósito na minha vida. Ainda tem algo a realizar. Assim é na sua vida. De repente você foi curado de enfermidade que era para a morte. Para quê? Porque Deus tem propósito na sua vida. Aí você vai dizer, quem sou eu? Não. Você vai dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu vou orar e vou abençoar a sua vida. Feche os seus olhos. Pai querido, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por cada pessoa, cada vida que esteve assistindo essa transmissão e que ouviu essa palavra. Que a tua bênção, a tua graça seja sobre a vida dele e que ele possa despertar, Deus, para fazer a tua obra, fazer a tua vontade. Não dá para viver nos dias atuais com muitas pessoas sem fazerem nada. Muito pelo contrário, ainda fazem prejudicar, atrapalhar. Desperta esse povo, Senhor, toca nos corações para que essas pessoas possam assumir aquilo que Deus investiu para as suas vidas. Pai, que elas possam descobrir a área de atuação na tua obra. Eu quero abençoar a vida de cada um. Eu profetizo a Deus mudança. Eu profetizo, Senhor, vontade de trabalhar na tua obra. Eu profetizo, Senhor, mudança de atitude, mudança de rumo. Que as pessoas possam se colocar à disposição, procurar o seu pastor, o seu líder de departamento, pedir, se colocar à disposição para ajudar, concorrer aos cargos, fazer a obra com amor. Pai, eu abençoo teus filhos. Se eles chegaram até essa data, até este dia, até esta noite, é porque o Senhor tem guardado, tem investido muito na vida deles. O Senhor deu livramento, o Senhor deu escape, o Senhor cuidou de cada detalhe. Eu abençoo teus filhos, eu repreendo todo mal, Pai. Abençoo os seus familiares. Quero mais uma vez colocar, Deus, o nosso Brasil aos teus cuidados. Pai, essa pandemia, esse coronavírus, o Covid-19, que a tua bênção, a tua graça seja sobre o Brasil, sobre as vidas, sobre a nação brasileira, que o número de mortes seja o mínimo possível, que o Senhor reverta essa situação, abençoa as autoridades, o nosso presidente, a sua equipe da saúde, os governadores, os prefeitos, as equipes de saúde e segurança. Pai, dá direção para essas vidas, dá o discernimento, os cientistas, ó Deus, todos aqueles que trabalham na pesquisa, os pesquisadores, que o Senhor dê a sabedoria e o entendimento para eles acharem a cura, a vacina, a medicação adequada. Eu abençoo teus filhos, abençoa a tua igreja, abençoa a nação, abençoa os pastores, as missionárias. Quero dirigir especialmente ao nosso bispo Elisiário, o meu bispo em especial, o bispo da segunda região, todos os demais bispos da nossa igreja, todos os pastores de todas as denominações. Eu abençoo a vida dos teus filhos, abençoa a tua igreja, abençoa nossas famílias, e eu repreendo todo mal, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos, e se Deus permitir, no domingo, às 19h30, estaremos mais uma vez, em nome de Jesus, trazendo uma transmissão da palavra de Deus. Se Deus falou contigo, se você sentiu
que a palavra foi para você, compartilhe para alguém, envie esse vídeo para alguém, para que outras pessoas também sejam abençoadas. Amém? Um abraço, fique com Deus. Foi muito bom estar com vocês. Fique na paz, em nome de Jesus. Amém.